Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta, seguindo aqui com mais informações do Legislativo Paulista. E a gente fala por aqui agora sobre o Marco Legal das Startups, tramitando desde 2019. O projeto de lei complementar, o 146 de 2019, conhecido como Marco Legal das Startups, foi aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados, depois de receber diversas alterações do Senado. O texto agora segue para a sanção presidencial. E a gente conversa sobre esse assunto agora com o Vitor Magnani. Ele é presidente do Conselho de Comércio Eletrônico da FEComércio aqui de São Paulo. Boa tarde, Vitor. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde. É um prazer falar de novo com os seus telespectadores. Um prazer é nosso ouvi-lo novamente aqui no Jornal da Rede Alesp. Para quem, Vitor, para a gente começar então a nossa entrevista, você pode explicar então de maneira simples como é que o projeto se trata do que quando se fala em startups? O Marco Legal das Startups é o primeiro e principal instrumento jurídico que trouxe as diretrizes para outros encaminhamentos regulatórios no país no que diz respeito às startups. A primeira grande vitória é a definição do que é startup. Esta definição, se o marco legal for de fato sancionado na sua integralidade, vai poder dar uma baliza para outras instituições públicas e outros governos nas esferas municipais e estaduais a promoverem também programas de estímulo e desenvolvimento às startups. Então, esse é um primeiro enquadramento muito importante. O segundo de destaque aqui é a segurança jurídica dada aos investidores que aportarem recursos financeiros nessas startups. Até então, esse investidor tinha algumas inseguranças no que diz respeito principalmente às responsabilidades. E o marco legal, de fato, colocou essas diretrizes de maneira bastante clara. E o terceiro ponto importante do marco legal das startups é o sandbox regulatório, que vai permitir que modelos inovadores consigam um teste na sociedade antes de serem proibidos ou regulados. Isso é bem fácil de entender. Como as startups promovem essa inovação de uma maneira muito rápida, os impactos sociais, ambientais e econômicos nunca antes foram observados. O que a gente não poderia ter, o que a gente via em diversas instituições públicas, é uma vedação expressa logo na entrada, na largada dessa startup. E isso o Marco Legal das Startups avançou também, permitindo que a gente crie espaços de testes de inovação dessas empresas privadas. E, por fim, eu destaco as compras públicas. Então, coloca aí algumas diretrizes de maneira bastante simplificada para que o poder público adquira produtos e serviços dessas empresas e, a partir disso, consiga induzir esse crescimento. E, Vitor, aproveitando esse seu gancho, quando você fala em contas públicas, né, o quanto é uma evolução também para todo o sistema, né, esse administrador público poder, em algum momento, fazer uma parceria com uma startup, porque a startup é para acelerar processos, não é? Exatamente. As startups já nascem com o DNA digital. Então, elas procuram, de maneira muito rápida, promover a solução de problemas que antes não eram resolvidos sem essas ferramentas tecnológicas. Quando a gente fala de compras públicas, a gente está falando de inúmeras possibilidades para colocar o país na vanguarda, na dianteira, em alguns segmentos em específico. Por exemplo, no sistema de saúde. O sistema de saúde do Brasil ele é robusto, ele é universal, então muitas pessoas têm acesso a esse sistema de saúde, porém ele não tem algumas ferramentas digitais de processos ou mesmo de prestação de serviço que as startups podem suprir. Por ser um sistema único, ele tem muito orçamento e ele vai poder agora, a partir da sanção do Marco Legal das Startups,
ter a autorização de ter licitações mais simples para essas startups. O que acontecia no passado é que essa startup concorria com empresas tradicionais muito maiores. E aí esses editais ficavam bastante complexos ali na hora da contratação. E, Vitor, nós estamos falando então de uma evolução para o setor, não é? Então, para quem ainda está em casa e que não entendeu o porquê quando se tem essa regulação em um setor, é essencial. O que acontece com todo o ecossistema, com todo o ambiente econômico? Exatamente, a gente está passando por uma verdadeira revolução digital no mundo. Os livros de história daqui a alguns anos vão retratar esse momento que estamos vivendo como uma nova revolução industrial, assim como todos nós sabemos que passamos pela primeira e pela segunda. Essa jornada de digitalização tem como dianteira, como um dos principais puxadores desse barco, as startups, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Mesmo essas big techs que a gente usa ultimamente, Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, em algum momento foram startups. E é essa jornada que a gente está vivendo. A pré-pandemia, só para vocês terem uma ideia, apenas 6% de todo o comércio eletrônico estava digitalizado. A gente vai chegar no final de 2021, segundo as estimativas, com pelo menos 12% de penetração no comércio eletrônico. Então, são pequenos, médios empreendedores que estão usando essas tecnologias geradas por essas startups para venderem seus produtos, seus serviços. Isso faz com que ocorra uma verdadeira transformação, não só nos negócios, em geração de renda, mas também em como a gente organiza as cidades. Imagine você que a gente está passando por um momento em que mini hubs logísticos são instalados em quase todas as cidades pelo Brasil. Antes a gente precisava de um grande centro de distribuição, um hub logístico muito robusto. Agora eles são pequenininhos para dar vazão a esse comércio eletrônico. Isso é apenas um exemplo da jornada de digitalização que a gente está vivendo no nosso país. Em outros, está muito mais avançado, como na China e nos Estados Unidos. Vitor, uma outra questão que a gente gosta sempre de falar quando tem um representante da FEComércio, e a FEComércio é um grande parceiro aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, é sobre carga tributária. E também no marco legal das startups, a gente está falando de investidores, né? De outros modos de se investir nas startups. Hoje, essa carga tributária é um grande problema para esses investidores e para as startups? A carga tributária é uma questão a ser resolvida por qualquer empresário no Brasil. A gente tem um custo elevado de tributos que às vezes não refletem necessariamente bons serviços públicos. Então, o problema não é em si a carga tributária, mas eu vou dar um exemplo claro de como as startups são prejudicadas pelas questões tributárias que não sejam a carga em si. Isso fica muito nítido quando a gente olha para a logística. Quando a gente está falando desse universo de startups, compras e vendas, a gente vê startups de comida que agora são muito grandes, ou mesmo varejistas, essas empresas que conectam muitos comerciantes e, do outro lado, muitos consumidores para vender. Se eu avançar com uma carga de São Paulo até Manaus, eu tenho que imprimir, ligar minha impressora e ter esses documentos em mão na ordem de 16 guias. Então, eu preciso de 16 guias para passar um único pacote, que pode ter uma capinha de celular dentro, para eu conseguir chegar em Manaus. Isso aumenta muito o custo do Brasil. Mas quando a gente olha para a questão tributária inerente aos investidores, o marco legal ainda não avançou, pelo menos no texto que foi aprovado no Congresso Nacional, para equalizar, colocar em pé de igualdade o investimento, principalmente o investimento anjo, com outros investimentos que a gente tem em valores imobiliários que são negociados na Bolsa de Valores. O que o setor reivindicava é que os tributos fossem isonômicos para as duas categorias, mas até hoje, e a gente vai conviver com isso, o investimento de startups do ponto de vista tributário ainda
tem um valor maior do que você comprar títulos ali na Bolsa de Valores. Mas temos um grande avanço que é definir a responsabilidade desse investidor. Esse investidor que aportava dinheiro nessa startup muitas vezes era responsabilizado por atos praticados pela startup. Isso o marco legal dividiu muito bem o que é a responsabilidade dos sócios diretores da empresa e o que é a responsabilidade dos investidores. Perfeito. A gente sabe a grande interlocução que a FEComércio tem feito com os setores da economia, por causa, em especial também nesse ano de pandemia, ficou mais evidente talvez para as pessoas e que escutam e que participam aqui do Jornal da Rede Alesp. E vocês fizeram também, junto com outras instituições, sugeriram justamente algumas alterações nesse projeto do Marco Legal das Startups. Para quem está em casa, quais foram essas sugestões e se foram acatadas aí no relatório final? Algumas sugestões foram acatadas, outras não. Vale destacar que o processo de criação, de constituição desse projeto de lei, que a gente está chamando aqui de Marco Legal das Startups, é exemplo para o país, porque foi fruto de um debate muito aberto no Executivo, antes do encaminhamento para o Legislativo, reunindo os principais atores do ecossistema digital. Então, por isso que ele avança e a gente fica muito feliz com a aprovação disso no Congresso. E após o encaminhamento na Câmara, a gente teve a relatoria de um deputado que foi muito aberto, dialogou com todos os segmentos, e no Senado a mesma coisa. Então, a gente teve alguns avanços quando saiu da Câmara e foi para o Senado, como, por exemplo, a possibilidade de digitalizar os atos constitutivos das startups. Então, para deixar muito claro para o seu telespectador, aqueles livros contábeis, onde eu tenho que colocar lá quais são os sócios, quando o sócio saiu, quando eu abri, quando eu fechei a empresa, os atos da assembleia dos sócios, tudo isso agora pode ser digital. Isso é uma grande vitória e foi um pleito nosso. Porém, temas como stock option e a questão voltada à isonomia tributária em relação a alguns valores imobiliários, isso não foi acatado. Quando a gente olha para stock option, é o principal instrumento para atração de talentos para essas startups. É um contrato onde eu oferto para algum colaborador a possibilidade dele virar sócio no futuro, de acordo com algumas metas e parâmetros que eu estabeleço nesse contrato de stock option. Então, se eu tenho uma startup iniciante que está validando o seu modelo de negócio, usando tecnologia, que tem um alto potencial de crescimento, eu posso, utilizando esse contrato de stock option, fazer uma proposta para um diretor de um grande banco tradicional ou alguma grande empresa em que o valor de remuneração dele é muito cara e eu consigo negociar com ele essa participação societária no futuro. Isso, para o cálculo desses grandes executivos, é fundamental e muitos deles estão abandonando a economia tradicional e entrando no ecossistema digital, fruto dessa possibilidade de crescimento e rendimentos futuros. Isso o Marco Legal não trouxe, ele preferiu retirar esse capítulo do texto e tratar à parte, ou seja, num projeto de lei à parte que ainda será encaminhado ao Congresso Nacional. O outro ponto, que é esse da isonomia tributária, também não foi acatado em virtude das dotações orçamentárias que já estavam previstas no governo federal. A gente acredita que tanto este tema quanto as stock options a gente vai poder dialogar e tratar ainda no segundo capítulo dessa série aí de grandes iniciativas para promover o desenvolvimento das startups no país. A gente está falando dessa regulação para o país, mas eu não posso deixar de perguntar nessa reta final aqui da entrevista como tem sido a interlocução aqui no estado de São Paulo
com relação a esses empreendedores, a essas startups, porque eu sei que aqui também no Palácio 9 de Julho, muitos deputados falam dessa desburocratização para o empreendedor. Vitor. Exatamente. O debate no estado de São Paulo, infelizmente, nasce de uma forma não muito legal para as startups. Elas nascem com o espírito de regular a tecnologia ou o modelo de negócio. Exemplo disso são as inúmeras iniciativas que existem na Alesp que tentam regular por demais as plataformas de delivery de comida. Porém, há também muitas iniciativas de fomento ao empreendedorismo e existem fóruns e frentes parlamentares muito legais e também movimentos de desburocratização. Tanto um quanto o outro tem o nosso apoio e a gente dialoga com todos esses parlamentares que tenham essa bandeira. Muito embora a gente acredite que quando a gente fala de desburocratização ou empreendedorismo, tem que valer para todos os setores econômicos, sem puxadinho, sem favorecimento para um grupo ou outro econômico. Então, nosso drive aqui é de ajudar num contexto amplo da economia do nosso estado de São Paulo. Perfeito. Vitor Magnani, presidente do Conselho de Comércio Eletrônico da FEComércio, muito obrigada, pela contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Boa tarde por aí. Eu que agradeço, contem comigo sempre que precisarem. Um abraço. Abraço. O deputado Marcos Damasio, do PL, se reuniu com autoridades na cidade de Natividade da Serra para destinar uma emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil. Com isso, o município vai receber uma ambulância zero quilômetro para o atendimento à população. O parlamentar destacou que é muito importante conhecer a demanda da cidade de perto e que essa é uma primeira de muitas emendas que ele pretende encaminhar. Ele também recebeu o pedido da pavimentação de 8 quilômetros e 600 metros da estrada municipal Sebastião Quirino, que liga Natividade da Serra à rodovia dos Tamoios. As características regionais da via permitem que elas se enquadrem no programa Novas Vicinais. Dessa forma, o deputado disse que vai pedir ao vice-governador Rodrigo Garcia a inclusão da estrada no programa. A sondagem de abril da Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica, a ABINE, mostra aumento de 59% para 61% dos empresários que citam crescimento nas exportações. Esse aumento bate com os dados da Secretaria de Comércio Exterior, órgão do Ministério da Economia, que em abril mostraram um total de 468 milhões de dólares em exportações de produtos elétricos e eletrônicos, valor 53% superior ao de abril de 2020. Nesse caso, também a forte taxa de incremento contou com a base fraca de comparação anotada em abril de 2020, decorrente, claro, da pandemia da Covid-19. Dessa forma, as exportações de produtos elétricos e eletrônicos somaram 1 bilhão e 600 milhões de dólares no acumulado de janeiro a abril de 2021, 11% acima das ocorridas no mesmo período do ano passado. No acumulado dos primeiros 4 meses de 2021, o incremento das compras externas foi de 19%, somando 12 bilhões e 700 milhões de dólares. Vamos falar agora sobre os 3 estágios do vírus da Covid-19 que agem no corpo humano. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o médico João Carlos de Jesus, ele é pneumologista. Boa tarde, doutor João Carlos, tudo bem com o senhor? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Julie. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder falar sobre o tema junto com vocês. Doutor, eu comecei justamente abrindo essa entrevista falando sobre 3 estágios do vírus. O senhor pode, de maneira sucinta, explicar então cada estágio desse processo? Claro, com certeza. Olha, quando nós falamos dos estágios da infecção pelo coronavírus, a gente está falando de uma forma assim, um pouco até mais técnica sobre as etapas como a doença se desenvolve, né? Nós chamamos isso de fisiopatologia, né? A ciência que analisa o comportamento das doenças.
E quando a gente fala do estágio 1 da infecção pelo coronavírus, a gente está falando da forma como o vírus acomete o nosso corpo. Então, habitualmente, né, a gente espera que essa infecção ocorra pelas vias aéreas. O vírus, ele ganha, né, a mucosa da nossa boca, do nosso nariz, da nossa nasofaringe, através do contato de gotículas que uma pessoa acaba passando por outra, né, através da fala, do espirro, da tosse. E uma vez que essa gotícula chega até essa região da nossa via aérea, ela consegue ganhar a nossa corrente sanguínea, né? Ela se prolifera, o vírus se prolifera, né? Infectando as células, e uma vez que ele ganha a corrente sanguínea, ele circula por todo o nosso corpo. Essa etapa de circulação nós podemos chamar de estágio 2, quando o vírus passa a sair da parte respiratória ali alta, né? Do nariz, da garganta, e ele passa a circular por outros órgãos. Ele pode ir para os pulmões, para os rins, para o coração e causar danos em outras áreas. E o estágio 3 é quando esses danos acabam levando a uma inflamação ainda mais importante, que é quando a gente atinge aquela gravidade maior e temos que levar o paciente, né, a pessoa infectada pelo coronavírus, para o hospital para receber um suporte mais avançado de vida. Cada estágio, então, tem uma forma, né, de se manifestar, e a gravidade, né, com que a pessoa desenvolve a doença depende também desse período da infecção. Então, o estágio 1, ele ocorre mais na primeira semana, né, em que você vai ter aquela dor de garganta, a perda do olfato, um pouco de dor de cabeça. O estágio 2, quando o vírus circula mais pelos pulmões, né, e ele faz isso através da corrente sanguínea, né, ele leva a uma inflamação pulmonar mais importante e se manifesta com vários focos de pneumonia. É o período que tem mais tosse, mais febre e pode vir o desconforto respiratório. E a fase 3 é quando, de fato, essa pneumonia já ficou muito extensa, né, e a dificuldade do oxigênio passar do ar para dentro do sangue devido à intensidade da inflamação na região dos pulmões. E aí é necessário o suporte hospitalar e muitas vezes a internação em UTI. É mais ou menos isso. Doutor, então esse estágio 2 e 3, se a pessoa foi internada, ela precisa de medicações diferentes. Como é que funciona essa questão de quando a pessoa está em tratamento no hospital? Sim. Quando você necessita de um suporte de vida mais avançado, como você disse, internado no hospital, com necessidade de oxigênio, né, nós já temos vários estudos, isso já está bem consolidado, que existem medicamentos que podem fazer diferença nessa etapa. O principal deles é o corticoide, né? O mais estudado se chama dexametasona. Ele deve ser usado com recomendação médica, né? De preferência nessa fase, e que nesse momento, com essa inflamação pulmonar intensa, esse remédio, esse anti-inflamatório, ele reduz a proliferação das células ali nas membranas pulmonares e melhora a oxigenação. Algumas pessoas usam essa medicação em fase errada, né, no início da doença, e aí isso pode ser prejudicial. Então é muito importante o acompanhamento médico em todas as etapas da infecção pela Covid, desde o estágio 1, 2 e o 3. Né? E uma vez internado, o paciente claramente já tem o organismo mais fragilizado, né? E isso abre portas para outras infecções. Então, ali, durante a internação, é avaliado também se há o benefício de usar antibióticos, que são remédios antibactérias e não anticoronavírus, né? Existem estudos, né, e principalmente os Estados Unidos, desenvolveu alguns medicamentos que nós estamos trazendo aos poucos aqui para o Brasil, que agem contra o vírus, mas ainda requer uma pesquisa maior para se ter certeza dos benefícios do uso dessas medicações para toda a população. Isso ainda está mais em caráter de pesquisa e alguns casos específicos são selecionados para o uso desses tratamentos. E no estágio 3, né, sem dúvida, o suporte de UTI é muito importante. Aí existem uma série de cuidados que são para suporte, né? O uso da ventilação mecânica, de oxigênio, dispositivos que oferecem mais oxigênio, para que a pessoa com o pulmão tão doente tenha condições de passar por essa etapa de inflamação e depois se recuperar. O problema é que nessa etapa que o oxigênio fica muito baixo, isso gera um estresse muito grande para o organismo, e se não tiver o suporte adequado,
outros problemas podem surgir, como o choque, que é quando a pressão cai demais e aí o coração não consegue funcionar adequadamente, né? Então, cada etapa tem esse suporte e nessa etapa 2 e 3, o suporte hospitalar ele trabalha muito com o tratamento de alívio desse estresse do organismo, mas não propriamente com um remédio também anti-coronavírus, né? Assim como ocorre com outras infecções virais. É muito importante isso que o Dr. João nos fala agora, né, dizendo o tratamento com remédios, quando a pessoa está internada, é também para essas questões adjacentes à Covid-19, né? Como bem disse o Dr. João, não temos um remédio oficial para se tratar a Covid-19. É importante deixar claro isso, não é, doutor? Agora, nós estamos falando desse paciente que está aí no estágio 2 e 3, possa estar internado, mas a gente ouve, já viu muitas matérias e ouve de quem já se contaminou com a Covid-19, o pós, que ainda ficam com algumas sequelas, né? Alguns passam com dores de cabeça frequente no pós-Covid, dores nas pernas, a preocupação com trombose. O que é preciso olhar para esse pós-pandemia não, pós-Covid, né? Sim, é verdade. Nós temos aprendido muito com a Covid, né? Depois de um ano aí da pandemia, um pouco mais de um ano, surgiram vários estudos organizando melhor esses sintomas que você está relatando. Nós chamamos de uma maneira geral de pós-Covid, mas hoje a gente entende, né, que a Covid ela tem uma fase aguda, que é essa que nós estamos conversando, que é enquanto o vírus está no corpo e os danos que ele está causando, que pode durar em torno de 3 semanas. Depois vem uma fase subaguda, né, que você começa a ter aquela recuperação, parece que vai chegar no 100% de recuperação, mas ela pode parar no meio do caminho e ficar em alguns sintomas que são um pouco chatos. E depois você ainda pode ter a fase crônica, e que ocorre a permanência desses sintomas por meses, né? E algumas pessoas, infelizmente, já tiveram infecção até há mais de um ano e ainda não se sentem totalmente recuperadas. Então, nessa fase pós-Covid, né, um dos sintomas mais relatados se chama fadiga crônica, que é uma sensação de falta de forças, de energia, né? A pessoa realmente fica muito abatida e começa a ter dificuldade para exercer as funções do dia a dia. Então, muitas pessoas se sentem assim. O que é importante é diferenciar essa fadiga crônica de uma sequela propriamente cardíaca ou pulmonar. Então, após a infecção da Covid, é interessante, é fundamental, vamos dizer assim, que o paciente que teve a Covid, principalmente o que passou pelo estágio 2, estágio 3, passe por uma avaliação pós-Covid e que faça exames para checar como ficou a estrutura dos pulmões, o funcionamento dos pulmões, a mesma coisa para o coração, se há algum risco de desenvolver alguma arritmia, se há possibilidade de retomar a atividade física com segurança, né? Então, toda essa avaliação deve ser feita. E, além da fadiga crônica que confunde, você pode ficar com uma sequela pulmonar que traz propriamente falta de ar, tosse, dificuldade respiratória para realizar esforços. Então, esses sintomas, eles têm que ser levados em conta, né? A gente não deve subestimar. Se você subestimar, você pode ficar com uma sequela que teria algum tratamento e perder o tempo, né, de tratar e se recuperar. E aí sim ficar com o pulmão mais prejudicado, como se tivesse envelhecido antes da hora. Essas sequelas da Covid têm essa característica, né? Alguns pacientes desenvolvem o que nós chamamos de fibrose pulmonar, que são cicatrizes que não deveriam existir. E além desse quadro cardíaco e pulmonar que eu comentei, existem várias outras queixas muito comuns. Uma delas é a queda de cabelo, dermatites, formigamentos, né? Alterações de memória, de raciocínio, né? Muitas pessoas desenvolvem ansiedade, depressão, né? Essa questão de transtornos mentais que não estão só ligadas à dificuldade, né, de lidar com a doença, mas também com a atividade do vírus no nosso cérebro. E de acordo com o perfil da pessoa, você vai ter mais ou menos determinadas queixas, né? Então, uma coisa prática, por exemplo, é que as mulheres habitualmente queixam mais da queda de cabelo, porque isso chama mais a atenção para elas, né? Pessoas idosas sofrem mais com alteração de memória, porque já é uma questão que pode ser uma dificuldade, dependendo do seu contexto, né? Então, o importante, após a fase aguda da Covid, é lembrar que você ainda pode manifestar algumas complicações
né, relacionadas à doença. No início da pandemia, nós acreditávamos que a Covid seria mais uma doença viral aguda, que ou você sobrevivia a ela ou você morria, né? E que após a recuperação tudo estaria resolvido. As nossas estatísticas foram construídas assim, né? Hoje nós falamos do número de casos, do número de óbitos e do número de recuperados. Mas particularmente eu acompanho alguns autores que têm uma crítica sobre essa forma, né, essa nomenclatura das estatísticas. Seria melhor que nós disséssemos que temos um número de pessoas que tiveram Covid, que faleceram e que sobreviveram, porque os recuperados, nós não sabemos ainda quantos de fato estão recuperados, porque muitos ainda carregam essas sequelas e essa dificuldade de retomar a vida normal. Doutor, é muito importante o que a gente está conversando agora, que é essa questão do pós, e também como também uma prestação de serviço, porque às vezes a pessoa passou pela Covid de um jeito, entre aspas, tranquilo, vamos dizer assim, sem precisar ser internado, assintomático, sem grandes problemas, no decorrer daquele período com o vírus incubado. No pós, pode haver uma diferença? Pode piorar no pós? Como é que funciona isso? O senhor entende a minha questão? Se quem passou de um modo mais tranquilo pelo vírus, lá no depois, no pós, pode ter alguma alteração e piorar? Porque é importante ficar... Não é porque passou de um lado bom que pelo outro não, né, doutor? Sim, não, com certeza. A gente sabe que quando um paciente passa por uma UTI, independente da doença, quanto mais dias ele fica na UTI, por exemplo, menos músculo sobra, né? Ele perde muita massa muscular. Então, a recuperação já é mais difícil. Então, a tendência de quando nós temos uma infecção mais leve é realmente de você ignorar que ela possa deixar alguma sequela importante. Eu concordo com você e a gente está ouvindo aqui o Dr. João Carlos de Souza, pneumologista, e ele traz para a gente esse cenário que é muito importante para você que está em casa. Não é porque você possa ter sido infectado e foi assintomático, não teve grandes problemas respiratórios e afins, que realmente nesse pós-Covid algo não possa se complicar. Outra atenção também do Dr. João é justamente essa questão de ficar atento às questões que acontecem no pós-pandemia. Eu agradeço ao Dr. João Carlos de Souza justamente pela entrevista, e depois você vê lá a entrevista completa do nosso canal do YouTube. E o repórter Fábio de Lima tem os destaques agora do ato solene em defesa dos direitos dos servidores da Fundação Casa, realizado virtualmente na última sexta-feira à noite. Acompanhe com a gente. Ato solene em ambiente virtual, convocado pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, defende os servidores da Fundação Casa, que alegam estarem perdendo direitos. A presidente do Sindicato do Sistema Socioeducativo de São Paulo, o CIT-CESP, Cláudia Maria de Jesus, explicou a situação. Neste mês de maio, a Fundação Casa, ela alterou de forma o custeio do Vale-Refeição da categoria. Agora pretende deixar de pagar o benefício quando o trabalhador se ausentar do trabalho pelos seguintes motivos: quando ele entrar de férias, quando tiver de licença maternidade, né? Servidores à disposição da administração, que são os grupos de risco por Covid, né? Ela vai retirar também a licença remunerada, que também seja pelo grupo de risco. Quando o servidor, por qualquer motivo de saúde, deixar de ir, por atestado médico, ela vai reduzir, sim, o VR, ela já disse, através de uma portaria 035/2021, por falta injustificada, perspectiva de abandono, benefício indeferido, e caso ele se afaste, né, por candidatura eleitoral, e por suspensão disciplinar, né? Essa postura adotada pela Fundação vem no mesmo modo operando da alteração do convênio médico, porque trata-se de uma alteração do contrato de trabalho dos servidores e servidoras, de forma lesiva. Laércio José Narciso, presidente da Associação dos Funcionários da Fundação Casa, a AFCESP, também reclamou da situação que os funcionários estão vivendo e do descaso do governo estadual.
querer tirar benefícios, isso aí é uma coisa absurda. Isso é um absurdo que se comete com o funcionalismo público do Estado de São Paulo. Não é só a Fundação Casa, eu não falo só a Fundação Casa. Eles fazem isso com a instituição penal, com a penitenciária, com a polícia militar, com a educação. Com a educação, muito mais que a educação trabalha lado a lado com a gente na instituição Fundação Casa. O que eu posso falar é assim a todos: se não tiver uma melhora, se não fazer um ajuntamento, se não tiver um alinhamento da situação, a instituição irá falir. E caminha para isso, que é isso que o governo do Estado de São Paulo está querendo. A deputada professora Bebel, do PT, também esteve no evento, apoiando as reivindicações dos servidores da Fundação Casa. Eu passo para dizer que podem contar, né, com a minha solidariedade. Acho que o Gianazzi dá um encaminhamento, né, já da Fundação Casa. A gente, por outras vias, né, também temos outras lutas empreendidas e acabamos sempre nos encontrando de forma a defender os servidores públicos do Estado de São Paulo. O deputado Carlos Gianazzi encerrou o ato solene, garantindo aos participantes que exigirá da presidência da Fundação Casa uma resposta às reivindicações dos servidores e concordando que os seus direitos não podem ser retirados. Quero exigir daqui, dessa audiência pública, dessa tribuna da Assembleia Legislativa, através da TV Assembleia, que está transmitindo ao vivo a audiência pública de vocês. Eu quero exigir do presidente da Fundação Casa, do secretário de Justiça, que é o mesmo, né, que ele acumula o cargo, e também do governo Dória, que eles atendam às reivindicações de vocês, as justas reivindicações que vocês estão fazendo, porque vocês estão sendo contaminados e contaminadas durante a pandemia, já tem vários óbitos, vocês perderam colegas, né? E ainda eles querem retirar direitos. Isso é um absurdo, é inadmissível cortar o auxílio saúde, cortar, reduzir vale-refeição. É um terrorismo psicológico que se faz, né? E agora a gente vai para mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente fala sobre saúde mental na pandemia da Covid-19. Sobre esse assunto a gente conversa agora com Orlando Paixão. Ele é especialista em filosofia mental. Boa tarde, Orlando. Tudo bem? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos que nos acompanham. É uma honra novamente estar aqui com vocês, prestando esse serviço. Antes da gente começar efetivamente falando sobre saúde mental, para quem não sabe o que é a filosofia mental, se você puder contar para a gente rapidamente. Filosofia da mente, Júlia, é o estudo das bases filosóficas que vai um pouco além, falando aqui a grosso modo para que todos possam entender, um pouco além daquilo que é normalmente racional, aquilo que é explicado pela lógica, aquilo que é explicado de maneira científica. É o lado mais espiritual, o lado mais intuitivo, o lado de conexão com as bases que nós temos para além daquilo que a gente vê no mundo físico. Seria mais ou menos isso aqui, a grosso modo, falando da filosofia da mente. E nesse momento de pandemia, nesses últimos meses que as pessoas estão mais ansiosas com tudo que acontece à sua volta, o quanto o poder da mente pode ajudar as pessoas nessa questão mesmo que a gente está falando de saúde mental? Muito boa pergunta. Tudo decorre da forma que nós pensamos. Então, como a gente tem a percepção da nossa vida, a percepção do que ocorre com a nossa vida, nós temos a nossa vida verdadeiramente, dizendo aqui que a nossa força interior, que é o nosso eu verdadeiro, que vive dentro de nós, que é de onde emana todas as nossas forças, e nós temos as nossas situações de vida, que às vezes se confundem com a nossa vida, verdadeiramente dizendo. A gente pensa que nós somos de uma determinada maneira e a gente cria uma imagem sobre a nossa vida e passa a viver aquela imagem. Então, tudo decorre da forma como nós pensamos sobre nós. E a maneira que nós pensamos sobre nós
vem justamente daquilo que a gente construiu Agora sim. Ao longo da nossa... Alô? Não, pode continuar, pode continuar. Tinha falhado um pouco a sua comunicação aqui comigo, mas agora eu retomei a ouvir. Retomou, tá boa, né? Tá ótimo. Ao vivo é assim mesmo, né, Julie? É isso aí, mas pode continuar, Orlando. Então, tudo decorre da maneira como a gente pensa sobre nós. Então, se você tem um pensamento positivo sobre você, se você entende realmente aonde estão as suas forças, as suas convicções, se você entende como que você tem que se autodeterminar, você tem uma visão de você. Agora, se você construiu ao longo da sua vida, por toda a sua trajetória, uma visão fraca, uma visão de derrota, em função das experiências que você passou, em função dos lugares que você conviveu, em função de toda a trajetória que você construiu, é assim que você vai se determinar hoje, em tudo que você faz. Então, na verdade, as pessoas têm uma visão sobre elas que, na maioria das vezes, não é aquilo que realmente elas pensam sobre elas. É mais sobre situações que ocorreram sobre a sua vida que ela passou, então, a achar, a se determinar por essa imagem que essas situações construíram sobre ela ao longo da vida. Então, é muito importante a gente entender como que a gente pensa, porque todos os resultados que nós temos na vida, Júlia, decorrem da forma como a gente pensa sobre nós. E aí, então, você vê que são determinantes os pensamentos que nós construímos em todas as ações que nós fazemos no dia a dia. E, Orlando, fica muito interessante porque também é um processo de treinamento da mente. Não vai acontecer de um dia para o outro eu ter esse poder mental. Quando nós incluímos essa questão mental no meio de uma pandemia, que você não sabe o que vai acontecer no outro dia, que você não vê perspectivas de melhora mesmo um ano depois do início da pandemia. Como organizar tudo isso dentro da sua mente? Né? Porque as pessoas acabaram desenvolvendo mais depressão, ficaram mais ansiosas, né? Todas essas questões influem e nem sempre as pessoas conseguem dominar a mente. Evidentemente que sim. Evidentemente que é muito difícil você construir um equilíbrio na sua mente diante de um período, diante de um sistema que foi praticamente rompido. Você tinha uma linha de funcionamento, uma linha de pensamento, uma trajetória construída. E, de repente, você teve a ruptura dessa trajetória. Agora, se a pessoa já tinha leves tendências a pensarem de maneira negativa sobre si, sobre os ambientes que ela compunha, se ela já tinha tendências à depressão, à ansiedade, evidentemente que essa ruptura faz com que a pessoa aprofunde nesse sentido da depressão, no sentido da ansiedade. Por quê? Porque ela estava acostumada a alguns vínculos que foram rompidos de maneira drástica. A pandemia trouxe situações que jamais nós poderíamos prever. A gente poderia prever uma guerra, uma escassez de água, uma escassez com problemas de recursos naturais, mas da forma que ocorreu com a pandemia, jamais poderíamos prever. E toda ruptura na vida de todos nós provoca diversas reações. E essas reações, que são os comportamentos que nós vamos ter em função dessas rupturas que ocorreram, vão decorrer do seu estado mental atual naquele momento. Então, se você tem um estado mental atual de bastante equilíbrio, de bastante serenidade, você possui um autoconhecimento profundo sobre si, você vai passar por esse período de maneira muito mais tranquila do que aquelas pessoas que já tinham uma certa tendência à depressão, à ansiedade, a situações que já tiravam ela do seu estado natural. Então, entender o funcionamento da mente, entender que você pensa e esse pensamento provoca um sentimento no seu corpo, uma reação física, corpórea, que vai, então, trazer uma ação e essa ação vai te dar o resultado, é muito importante. Quando a gente começa a prestar atenção nisso, você começa a entender, então, por que as coisas acontecem na sua vida.
E quando nós não temos essa perspectiva, ainda insisto nesse momento de pandemia, porque nós estamos falando sobre saúde mental na pandemia. Claro que tudo isso que o senhor falou é importante para que as pessoas comecem a ter uma outra visão de si mesmo e de como recebe algumas questões, né? Às vezes não é o entorno, às vezes é como a pessoa recebe uma informação, não é? Mas a gente sabe que a saúde mental tem sido afetada por demais nesse momento de pandemia. As pessoas acabaram desenvolvendo síndromes que talvez em outros momentos da vida não desenvolveriam, mas é um gatilho, é algo que já está ali dentro delas e que a pandemia reforçou. É isso ou não? Sim, evidentemente. Várias pessoas, elas tiveram potencializadas situações que elas já conviviam diariamente, mas elas tinham, como eu disse, várias coisas interligadas que naturalmente faz com que você até se distraia, você fica disperso e você acaba não captando aquela informação que está sendo mandada para você. Por quê? Porque você tem o seu trabalho para se distrair, você tem a sua vida de relacionamentos, você tem a sua vida social, você tem a sua vida estudantil, você tem a sua vida na faculdade. Então, você tinha diversas situações, diversos momentos onde você não convivia com aquele distúrbio, você não convivia com aquela situação que te incomodava de maneira profunda, porque ela era ali, ela era diluída durante os seus dias. Ao passo que, quando a pessoa teve que se recolher no seu lar, na sua casa, conviver, às vezes, com pessoas que ela não convivia de maneira direta, de maneira mais intensa, tudo isso começou, então, a se potencializar. Aquilo que era pequeno foi ganhando corpo, mas ele já existia ali. Aquela situação já era prevista dentro daquele quadro, né? Que em algum momento, talvez, ela sairia para fora e demonstraria todo aquele incômodo que estava contido na pessoa. Então, evidentemente que isso já tinha certos resíduos ali que foram potencializados com essa reclusão que a pandemia nos trouxe, com esse afastamento, que todos nós tivemos que nos adaptar, tivemos que conviver com situações novas. Nas diversas áreas da vida, isso ocorreu. Perfeito, Orlando. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição aqui ao Jornal da Rede Alesp, um tema muito recorrente que as pessoas precisam entender mais. Obrigada, bom trabalho aí. Eu que agradeço, viu? Um ótimo dia para vocês. Estamos às ordens aí sempre para falar de comportamento humano, que é a nossa paixão. Um abraço. É isso aí, muito obrigada, viu, Orlando? O Jornal da Rede Alesp vai ficando por aqui, mas antes temos ela, Tayana Conrad. Bem-vinda aqui aos nossos estúdios, porque daqui a pouco a Tayana comanda, coladinha aqui com o Jornal da Rede Alesp, o Tribuna Virtual, né? É isso mesmo, boa tarde, Júlia, boa tarde aos telespectadores aqui da Rede Alesp. Então, como você já adiantou, já a gente tem então a presença aí dos deputados, para conversar um pouquinho com a população de tudo que está acontecendo aqui na casa, né, Júlia? Que lembrando que a gente não parou e não para. Todo dia a gente está tendo sempre uma novidade aqui na Assembleia. E a gente sempre fala, né, Tayana, que justamente o Tribuna Virtual é uma prévia daquilo que nós veremos durante ou o dia ou a semana aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então é importante que a população fique atenta daqui a pouco ao que os parlamentares devem falar. É isso mesmo, Júlia. Todos os detalhes aí, projetos, comissões, tudo você fica sabendo agora com o Tribuna Virtual. É isso aí. Então, o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos no mesmo horário. Então, como eu disse, fica agora com a Tayana